Como diversificar seus investimentos da maneira correta, e é exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Com certeza você já viu ou já ouviu falar que diversificação é importante, que você não pode colocar todos os seus investimentos numa única cesta, ou todos os ovos numa única cesta, como é muito falado por aí. Mas afinal de contas, por que a gente não pode fazer isso? E como fazer a diversificação da maneira correta? Antes de mais nada, o que é diversificação? Por que é que isso é importante? Imagina que você tem uma única renda que vem de um imóvel, você tem uma casa, um apartamento, alguma coisa que você coloca para alugar, essa é a sua única fonte de renda. E por alguma razão do destino acontece alguma catástrofe, por exemplo, um incêndio, e você acaba perdendo o seu imóvel, o seguro não vai cobrir essa situação e você acaba perdendo essa sua única fonte de renda. E agora, o que você vai fazer? A diversificação ela parte exatamente desse princípio. Se você tem uma única cesta e essa cesta caiu, se quebrou e você perdeu tudo que tinha dentro dela, acabou. Você não tem mais para onde recorrer. Agora, e se você tiver várias cestas distribuindo os seus recursos, aquilo ali que você tem, o que vai acontecer se você perder uma dessas cestas? Acontece, faz parte, só que isso não vai te tirar do jogo, isso não vai acabar prejudicando você, às vezes de forma até definitiva. É justamente por isso que a diversificação ela é tão importante. Quando você tem investimentos diversificados, fontes de renda diversificadas, você acaba ficando menos suscetível a situações que podem te tirar do jogo. Quando eu falo do jogo, não é literalmente um jogo, um game, uma diversão, mas sim de trazendo para a nossa realidade, né? Nos fazer passar apertos, momentos difíceis e às vezes até necessidade, dependendo do contexto. Mas bom, Gabriel, eu comecei a investir agora, eu já tenho meus primeiros investimentos, como é que eu faço para diversificar de forma correta? Primeiro de tudo, avalie o seu momento atual, avalie a sua vida hoje. Qual é a sua idade? Quais são os seus objetivos? O que é que você espera dos próximos 4, 5 anos? Você ainda é universitário? Você está estudando? Você está fazendo uma pós-graduação? Você já está trabalhando? Já tem uma renda satisfatória? Qual é a sua realidade hoje? Faça uma análise disso. Então, minha situação hoje, eu tenho um conforto razoável, eu tenho um emprego estável e eu tenho, sei lá, 35 anos. Então, você está numa situação completamente diferente de uma pessoa que tem 50 anos, por exemplo, recebe 2 salários mínimos, é pai de 3 filhos e não tem reserva de emergência. São situações bem diferentes. Por isso que o primeiro ponto é realmente você avaliar qual é o seu momento de vida. A partir daí, você vai começar a tomar decisões direcionadas para a sua realidade. Em seguida, pense a sua carteira de cima para baixo. O que é isso? Por que pensar de cima para baixo? Sempre olhe o contexto macro, sempre olhe a sua carteira realmente de cima. Muitas pessoas, elas quando começam a investir, elas começam a enxergar a carteira de investimentos dela como ativos específicos. Então ela pensa que, por exemplo, investir na ação X ou na ação Y vai trazer o retorno para ela melhor ou pior, e é isso que vai fazer a diferença na vida dela, quando na verdade não é isso. O que faz a diferença nos seus investimentos é a sua alocação estrutural, é os seus investimentos como um todo, que seriam renda fixa, renda variável, ações aqui no Brasil, fundos imobiliários, investimentos no exterior, ouro, imóveis, tudo isso compõe o seu portfólio de investimentos. Então pense ele sempre como uma visão macro, uma visão de cima, uma visão completa dos seus investimentos e não apenas para ativos específicos. Porque no fim das contas, uma ação específica da sua carteira ou um fundo imobiliário da sua carteira vai te trazer algum retorno ou prejuízo? Sim. Mas quando você olha a sua carteira como um todo, aí sim é que você vai ter, de fato, a noção de como está o seu retorno e como está a geração de valor da sua carteira. E essa alocação, qual é a melhor forma para ela? Não sei, depende da sua realidade. Tem pessoas que têm uma alocação maior do que 50%, por exemplo, em renda fixa. Já tem pessoas que são mais jovens, mais arrojadas e têm a maior parte aí em renda variável. Aí varia realmente de perfil. Tá? Tem pessoas que não investem nem em renda variável,
preferem colocar tudo na renda fixa e até em imóveis e tudo bem. O próximo passo é divida a sua carteira. Como dividir a carteira? Divida ela em segmentos, em setores, em investimentos. Você não vai concentrar todos os seus investimentos apenas em renda variável, por exemplo, só em ações ou só em fundos imobiliários. Aí você pode pensar, Gabriel, mas o investidor fulano de tal, ele investe somente em bancos durante 30 anos e está aí ganhando milhões e bilhões de dólares. Tudo bem, mas aí entra naquele primeiro ponto que a gente conversou, que é a questão do conheça a sua realidade. Muitas vezes, alguns fundos de investimento até, eles têm uma exposição muito grande a certos setores, ou varejo, ou elétricas, enfim, cabe da estratégia de cada fundo de investimento ou até de cada investidor individual, mas aí é uma questão de perfil de cada investidor. Mas o correto, que vai te trazer tranquilidade, é você ter os seus investimentos devidamente diversificados e devidamente separados. Então você vai ter uma parte dos seus investimentos para renda fixa, uma parte para renda variável no Brasil, uma parte para renda variável no exterior, uma parte para criptomoedas, por exemplo. O que é que eu recomendo particularmente? Como eu comentei, não existe uma receita de bolo, né? Não existe uma fórmula mágica para todo mundo. Vai variar realmente do seu perfil. Mas se eu tivesse que passar uma receita de bolo, eu gosto de passar a regra dos 25%. Que regra é essa? 25% dos seus investimentos para cada classe. Então, 25% renda variável. No Brasil, você incluiria fundos imobiliários e ações. 25% renda fixa. Aí você incluiria também pós-fixados, pré-fixados, fundos de investimento em renda fixa. 25% de investimentos no exterior e 25% criptomoedas. E essa seria uma forma bem simples de organizar os seus investimentos, mas que ela é bem eficiente. No final das contas, eu sempre gosto de pensar que o importante é a gente conseguir dormir à noite. Cada investidor tem o seu perfil, cada pessoa tem os seus objetivos, e uma pessoa que é naturalmente arrojada para investimentos não vai conseguir dormir à noite se ela estiver muito concentrada em renda fixa. Da mesma forma, uma pessoa que é muito conservadora, ela também não vai conseguir ficar tranquila sabendo que ela tem muito dinheiro em renda variável. No fim das contas, quem vai dizer isso é o seu perfil de investidor, então busque autoconhecimento quando o assunto é investimentos. Eu sou o Gabriel Duarte, analista de investimentos aqui da Ticker Research. Eu sou o analista responsável pela carteira de ações e dividendos. Deixa aqui embaixo nos comentários se esse conteúdo faz sentido para você, se ele te agregou de alguma forma e também sugestões de novos conteúdos. Valeu!